Boa noite, estamos aqui nesta sexta-feira de cura e libertação, neste dia 7 de novembro de 2025. Vamos meditar em Lucas capítulo 4, versículo 31 ao 36 e depois Salmos 91, do 1 ao 16, no nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo o tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Vamos meditar. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 31. E diz assim, Lucas, capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Jesus ensinava todos os dias, né? Para ele não tinha dia. Ele pregava, ele ensinava em tempo e fora de tempo. O que quer dizer isso? Sempre que dá oportunidade, nós devemos de pregar a palavra de Deus. E desceu de Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A palavra de Deus, Jesus era com autoridade, com poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz. Os demônios sabem quem é verdadeiramente de Deus. Dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Fizeram uma pergunta para Jesus. Vieste a nos destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabem que Jesus sabe e sempre saberão que Jesus é o Santo de Deus, o Santo Filho de Deus. E eles sabem quem são os santos servos e as santas servas de Deus. Eles sabem. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Palavra de Jesus. Jesus não dava conversa para demônio, não. E nem nós devemos de dar conversa para demônio. Nós devemos de dar ordem. Repreendê-lo, dizendo, cala-te e sai dele no nome de Jesus Cristo. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. O demônio tem que sair, bater em retirada, se sumir e não fazer mal à pessoa. Assim como ele entrou na pessoa, no corpo, na mente, na alma da pessoa, e se apossou da pessoa, ele tem que sair sem fazer dano algum ao ser humano, no nome de Jesus Cristo. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, uns e outros, dizendo, que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? O nome de Jesus, ele tinha poder sobre tudo e todos, ele tem e sempre terá poder sobre tudo e todos. E este poder, essa autoridade, quando ele foi para o Pai, ele deixou para os discípulos, os seguidores deles, os que fazem a vontade de Deus, para usar. Esse poder é para nós, servos e servas, usarmos para fazer as obras de Deus
e libertar o cativo, o ferido de alma, o oprimido dos demônios, que o demônio oprime, prende e judia, e Deus nos deu poder e autoridade para expulsá-los, destruir com as obras deles, e nada nos fará dano algum, diz a palavra de Deus, o próprio Deus, nome de Jesus Cristo. Jesus ele não tinha muita conversa, não. Ele era a ação, poder e autoridade contra toda e qualquer principado e potestade. E é esse poder que nós devemos de usar para também, neste tempo, nesse século, neste dia, hoje, fazer essas obras. Há tempo e fora de tempo. Não deu oportunidade, temos que usar o poder de Deus para glorificar o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos servos e servos servem, faz a obra, obedece. Nome de Jesus Cristo. Vamos meditar lá em Salmos 91 agora. Salmos capítulo 91. Depois vamos orar, repreendendo, aniquilando, destruindo, incinerando toda e qualquer obra do mal, nome de Jesus Cristo. E diz assim, Salmos capítulo 91, do versículo 1 ao 16. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita em Deus, na sua palavra, o Altíssimo, o Onipotente, que quer dizer Todo-Poderoso, não tem, ele pode andar, trabalhar, viver, caminhar no seu dia a dia, dormir descansado, porque ele tem o Todo-Poderoso cuidando, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, né? E abençoando grandiosamente, suprindo a todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, como está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele é Deus de todos, Ele não deixa de ajudar ninguém. Aquele que pede, recebe. Deus é Deus de todos. Deus ajuda a todos e sempre ajudará. Ele ama a todos e ajuda a todos. Todos que precisam da ajuda dEle, que pedir ajuda a Ele, com certeza vai ter ajuda. Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. Ele não tem nada com o pecado do ser humano, mas Ele ama todos os pecadores. E tem esperança que os pecadores vão deixar o seu caminho pecaminoso, as suas obras pecaminosas, e viver uma vida em santidade na obediência dEle, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E diz mais aqui: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é meu tudo. E muito mais. Eu sou totalmente dependente dele, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e quero ser para todos sempre. Meu prazer é fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nome de Jesus Cristo. Porque Ele, Deus Todo-Poderoso, te livrará do laço do passarinheiro e das pestes. Aqui diz da peste perniciosa, mas tem tantas pestes que Ele livra de todas elas. Tem nos livrado, tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado grandiosamente e vai continuar nos abençoando. É só nós darmos ouvido à voz do Senhor nosso Deus e praticarmos a sua palavra, sendo ouvinte e praticante, ou pessoas que meditam e praticam. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Tem nos livrado de tantos laços, de tantas armadilhas, de tantas emboscadas dos inimigos, que são os demônios, que usam pessoas, usam em ocasiões, situações, mas Deus nos livra de todos. Bota os inimigos para correr. Fogo no diabo, da cabeça aos pés, que ainda fogo santo, e é o poder de Deus e de Jesus de Nazaré. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. A palavra de Deus, a confiança em Deus, ela é escudo, nos protege de todo e qualquer mal, e também é poder de bloquear, de ir para cima do inimigo com o poder de Deus, que é o nome de Jesus Cristo, e destruir com todas as obras deles, botar eles para correr no nome de Jesus Cristo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Espanto noturno é demônios, que faz tantas maldades no noturno como também faz de dia. Mas não precisamos temer não, porque Deus tem nos guardado, Ele tem nos guardado porque Ele tem prazer, Ele tem esperança, Ele crê que o ser humano mudará as suas atitudes e tornar-se-á uma bênção. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Vê as pestes que na escuridão, essa Covid, e além dessas Covid, né, que ceifaram tanta gente, que causaram mortandade, que assolou, aqui diz ao meio-dia, assolou dia e noite, por meses. Deu quase um ano. Essa mortandade, esse sofrimento, as pessoas tiveram que ficar isoladas, e as famílias que perdiam os seus entes queridos não podiam nem se despedir. Coisa terrível. Mas os que Deus nos guardou, porque Ele tem propósito, Ele tem obra nas nossas vidas. Ele nos guardou porque Ele achou graça em nós. Porque morreu tanta gente importante, levitas, pastor, pessoas, né, servos e servas de Deus, e tanta gente, doutores, juízes, médicos, e tanta gente que partiram e não puderam nem os familiares se despedir. Isso que foi terrível, foi cruel demais. Eu só gratidão para Deus, que eu não perdi ninguém da minha família. A minha irmã quase pegou, mas quase, foi só por Deus mesmo. Deus teve misericórdia. A gente orou, clamou, pediu a Deus, e Deus restaurou, deu vida. Deus soprou vida novamente, destruiu aquele mal e deu vida para ela, deu uma segunda chance, ou terceira, mas deu, porque Deus tem prazer na vida do ser humano, não na morte. Enquanto a vida, para Deus, a esperança do ser humano mudar a sua trajetória, mudar suas atitudes, né, e tornar-se uma bênção. Diz mais aqui: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Deus está dizendo aqui: 1000 cairão ao teu lado, ao meu lado, ao nosso lado, 10.000 à tua direita, à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Se Deus diz, está dito. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, sempre em volta de Jerusalém.
Assim é o Senhor em volta do seu povo, protegendo e guardando de todo mal, de todo perigo. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. É a minha habitação, quer ser a sua também, a da sua família. Mas basta você dar crédito, dar ouvido à voz do Senhor, teu Deus, nosso Deus, Deus de todos. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação, a minha habitação, nossa habitação. Devemos de habitar em Deus, na sua palavra. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Além de Deus ser nossa proteção total e completa, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo têm um exército de anjos que trabalham com eles em nosso favor, o favor da humanidade, guardando, protegendo, livrando, botando os inimigos, os demônios para correr, não deixando eles nos judiar, nos atrapalhar, nos fazer tropeçar, nos matar, nos destruir. Essa é a verdade. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Tem muitos que não diz que não precisa de Deus, não precisa de ajuda de ninguém, estão tropeçando e estão caindo e morrendo. E não é pouco. Por quê? Porque dizem que não precisa de Deus, não precisa de ajuda de ninguém, que eles são autossuficientes, têm riqueza, não tem vigor, e acham que não precisa de Deus. Mas todo ser humano precisa de Deus, porque o próprio Deus diz: sem mim nada podeis fazer. E sem Deus o ser humano não pode nada. Mesmo que o ser humano, por ignorância ou maldade ou ruindade, diz que não precisa de Deus, mesmo assim Deus sabe que esse ser humano é tão um punhadinho de pó da terra, que Deus tem tanto amor, tanta misericórdia, que Deus não deixa sozinho. Deus cuida, Deus abraça, Deus firma os passos, Deus ajuda, porque Deus é amor. Ele é misericórdia, ele é perdão. Mesmo que o ser humano fale asneira, besteira, dizendo que não precisa de ajuda de Deus, mesmo assim Deus sabe que esse ser humano sem ele não fica um minuto, 5 minutos. Mas Deus é bom e ele sempre foi, sempre será bom. Bom é Deus, diz o Jesus, o filho dele. Quiseram exaltar Jesus. Ô, Senhor Jesus, como o Senhor é bom. Jesus deu... Bom é meu Pai que está no céu. Jesus fazia o ser humano não adorar ele, mas adorar o Pai, Deus dos céus. Isso é a humildade, é o que nós devemos de ser, humildes. Pisarás o leão e a áspide. Calcará aos pés o filho do leão e a serpente, são demônios. Porque Deus nos deu poder para os anjos nos ajudarem, para nós estar firmes e fortes, para pisar nesses demônios que são as serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Pois que tão encarecidamente me amou, nós, ser humano, que se esforçamos, que amamos a Deus, que se esforçamos para amar a Deus, todo ser humano, também eu o livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. É maravilhoso saber que tem um Deus no céu. Todo ser humano da terra sabe, aprende, desde criancinha, que tem um Deus no céu. E aprende que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz para salvar a humanidade. Mas isso é maravilhoso, isso é magnífico o ser humano saber e aprender sobre isso, essa verdade total e completa de Deus.
Mas mais importante é conhecer, é ser amigo íntimo, tornar-se filho verdadeiro, filhas verdadeiros de Deus, meio irmãos de Jesus. Isso é o mais importante. E só se consegue essa dádiva, essa maravilha, meditando na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, no verbo vivo, Jesus. Mas a Bíblia Sagrada, a Bíblia verdadeira. Tem as Bíblias que não são verdadeiras. Tem as Bíblias que não têm o poder, o aval de Deus. Então tem que pesquisar qual as Bíblias que têm o aval de Deus, que têm o poder de Deus, que têm a graça de Deus sobre nós, ser humano. Ele me invocará, Deus diz, e eu lhe responderei. Nós, ser humano, invocar é falar com Deus. Deus, eu preciso disso, daquilo e daquilo. Eu estou passando necessidade, eu estou sofrendo, eu estou... Isso é invocar Deus, é falar com Deus, é expor a tua situação para Deus. Isso que Deus quer saber, isso que Deus quer ouvir. Quer ouvir de você o que você precisa. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abrirá. Deus quer ouvir a nossa voz a voz. Pedir e será-vos dado. Deus quer ouvir a nossa petição, o nosso, também depois o nosso agradecer, o nosso muito obrigado, nossa gratidão. Mas ele é todo ouvido e o prazer de Deus é nos ajudar. Ele sempre nos ajudou e sempre nos ajudará. E Deus estará ele próprio diz que ele está conosco, ele estava, está e estará conosco até a consumação do século. E para todos sempre, para aqueles que quererem viver com Deus para todos sempre. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, eu glorificarei. Deus quer Ele estará conosco na angústia, ele sempre esteve na angústia, no sofrimento, nas lutas. E ele sempre nos livrou, nos ajudou e ainda nos glorifica, dizendo para seu filho e dizendo para os anjos, aquele servo, aquela serva, olha como eles me obedecem, eles me amam, eles fazem a minha vontade. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem dado abundância de dias para muito ser humano que não vale um tostão furado. Não vale um tostão furado na visão do ser humano. Mas na visão de Deus, não. Na visão de Deus, todo ser humano, por mais imperfeito, por mais cruel, por mais terrível que é, Deus tem esperança. Por isso Deus prolonga a vida desse ser humano, para que esse ser humano tenha bastante tempo de tomar a decisão e pedir perdão, se arrepender de tudo, seus pecados e tudo de ruim que fez, e aceitar a Deus como único e suficiente Salvador da sua vida, e andar nos caminhos do Senhor e salvar sua alma. Esse é o prazer de Deus para com todos os seres humanos. Foi para isso, por isso, que Deus enviou seu Filho unigênito para salvar o perdido, o pecador. Não veio para julgar, ele veio para salvar. Jesus hoje ele é o nosso advogado perante Deus. Mas no dia lá do acerto de conta, ele será juiz, e juiz dá o aval. Juiz não advoga. Ele dá sentença. Se vai ou vem, que seja vem. Vem, bendito do meu Pai. Meu Pai já preparou o lugar, a casa está preparada antes da fundação do mundo, para vocês, entre e desfrute de tudo do bom e do melhor para todos sempre. É tudo de vocês, tudo. Senhor, obrigado pela tua palavra, por essa palavra desse dia 7 de novembro de 2025, aonde a gente cura e libertação, aonde a gente pregou, ensinou sobre Lucas capítulo 4, versículo 31 ao 36.
sobre lá escrito sobre que Jesus, né, ele andava por todos os lugares fazendo a obra, curando os enfermos, expulsando os demônios, né, das pessoas que os demônios se apossavam, ele expulsava e os demônios sabiam, e os demônios diziam: bem sei quem você é, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele sabe, e ele sabe quem é você, se você é servo, é filho do Deus Altíssimo ou não. Se você não é, ainda há tempo de você ser servo do Deus Altíssimo, tornar-se filho de Deus verdadeiro, verdadeira, meio-irmão de Jesus Cristo. E os demônios sabem quem é meio-irmão de Jesus Cristo, filho e filha verdadeiro de Deus. Vamos, dia após dia, nos preparando para adquirir essa dádiva de Deus, por obediência, poder e autoridade. A gente recebe quando recebe o batismo no Espírito Santo, porque Jesus vem e se apossa de nós e nos batiza com o Espírito Santo dele. O próprio Jesus faz essa obra do batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo que Jesus batiza o ser humano é com fogo e poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. O próprio Deus, o próprio Jesus diz a palavra. E glórias a Deus por isso. Senhor, vamos orar. Senhor, hoje sexta-feira, cura e libertação. Tem famílias que estão atribuladas, estão em pé de guerra, em contenda, em desavença com seus lares. E esses demônios têm que se bater em retirada, têm que retroceder, largar essas pessoas, sair do corpo dessas pessoas, sair do lar dessas pessoas, sair da vida dessas pessoas. E eu uso o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. O poder de Deus está indo de encontro a essas vidas, a essas famílias, a esses lares, aos cômodos desses lares, até aos animais desses lares. E tudo que há nesses lares, nesse terreno, nesse local, o poder de Deus está agindo. Anjos estão sendo enviados com espada de fogo também para botar para correr esses demônios, essas potestades, esses espíritos malignos que causam confusão, contenda, desavenças, brigas, dissensões, destruições, tão maneteados, paralisados, destruídos, aniquilados, essas obras do mal, esses demônios malditos que trazem contenda, confusão. Está destruída essas ações deles, não prosperará nenhum trabalho feito, nenhuma coisa mandada sobre essas famílias, sobre as nossas vidas, nossos familiares, no nome de Jesus Cristo. E eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Estão libertos, libertas, abençoados, abençoadas, nome de Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos. Um sábado abençoado, abençoado. Domingo, 8h30. Domingo de Santa Ceia, o segundo domingo de cada mês, participamos da Santa Ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz: aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue, não tem parte comigo. Então, pessoas cristãs e cristãs verdadeiros de Deus, que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus, que se esforçam para fazer a vontade de Deus, que muitos não estão participando nas igrejas, estão participando em casa, por algum motivo, por alguma situação, mas Deus não quer saber. Deus quer que nós, ser humano, nós cristãos verdadeiros, participamos. Jesus quer e Deus quer que nós participamos da Santa Ceia. Estamos hábito todo mês para participar da Santa Ceia, fugindo do pecado, não aceitando as coisas erradas, nos policiando, porque quem não participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo todo mês não tem parte com ele.
E a Santa Ceia é para nós estarmos todos os meses preparados e andando em santidade. E além disso, é o remédio de Deus para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. E mesmo que não estão indo participar na igreja, participam em casa. Não deixem de participar, não. Eu não estou dizendo para as pessoas participarem em casa, deixar de ir na igreja. Deve de ir na igreja. Quem está indo na igreja, participa na igreja. Mas quem não está frequentando ministério algum e está participando em casa, não deixe de participar. Sirva a Deus, ande nos caminhos de Deus, honre a Deus. E se fez algum, né? Eu sempre faço a oração de pedido de perdão, antes de participar da Santa Ceia. Porque às vezes a gente peca sem saber que pecou e sem lembrar também. E então eu faço a oração de pedido de perdão consciente e inconscientemente, até pelo aquilo que eu não lembro que eu fiz. Todos os meus pecados, consciente e inconscientemente. E Deus perdoa e eu estou apto, o ser humano, nós estamos aptos para participar da Santa Ceia, todos os meses. Mas Deus diz, não, aquele que vem e anda nos meus caminhos não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. É isso que o conselho que Deus tem para nos conceder, para nos dar. Porque se não foge do pecado e não se esforça para deixar o pecado, para não aceitar o pecado, consente com o pecado, aí está participando da ceia, nem deveria de estar participando da Santa Ceia. Porque tem que pedir perdão e se esforçar para não aceitar. Nós somos falhos, né? Não somos perfeitos, mas Deus diz, aquele que vem, anda comigo, anda nos meus caminhos, fazendo a minha vontade, sendo uma verdadeira cristã, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. E antes de participar da ceia, da Santa Ceia, fazer a oração de pedir de perdão totalmente e completamente. Por atos, palavras, pensamentos, consciente ou inconscientemente, por aquilo que fez, pecado que não lembra, que não sabe se fez, pedir de todo o coração. Aí Deus pode participar da Santa Ceia em santidade. Deus, obrigado pela tua palavra. Domingo, 8h30, palavra de Deus, domingo dos filhos de Deus e Santa Ceia. Fique na paz, abraços, abraços, abraços. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. Para abençoar vidas, famílias. Fique na paz, abraços.